8h30. Nós estamos aqui com a presença do Cristiano André da Silva, o Pinheiro, bancada do MDB. Pinheiro, que é presidente do MDB aqui de Ibirubá, e foi eleito, a sua chapa foi eleita para ocupar a mesa diretora da Câmara de Vereadores no exercício 2026. Nós, inclusive, queremos destacar aqui, né, que em 15 de novembro nós também tivemos o MDB fazendo aí vencendo a eleição para a mesa diretora da Câmara. Fabiano Valdeci Rupental foi eleito presidente da Câmara para 2026. E precisamos destacar aqui também o município de Ibirubá teve o anúncio na sexta-feira pela manhã aí do termo, né, de construção de 40 moradias populares. Tá? Uma bela notícia que também trouxe aí um alento, né, para aqueles que estão esperando já a sua residência, pessoas que moram em áreas de risco, em áreas que podem ser afetadas por enchentes, elas terão prioridade neste processo. Tá? Então, parabéns aí a todos que estiveram envolvidos nesse processo. E a gente vai agora conhecer um pouco mais aí do Pinheiro, né? Quero agradecer aqui a presença, parabenizar, né, o Pinheiro, que teve uma construção aí bastante importante, né, de conectar os seus pares para que as coisas pudessem sair conforme o desejado. Enfrentou uma adversária, e isso fazia muitos anos que eu não via acontecer, né, duas chapas chegarem na hora do pleito, inscritas, né, para a disputa da mesa diretora. Isso prova que realmente há uma democracia dentro da casa e o espaço ele é aberto para todos, né? Todos têm direito de colocar o seu nome à disposição. Isso afasta um pouco aquela tese do conchavo político, né? Do acerto entre as partes. Pinheiro teve que enfrentar tudo isso, né? Para conquistar o seu lugar em 2026 junto à presidência da casa. Parabéns, Pinheiro, e inicialmente a gente pede, né, para que o nosso entrevistado faça um resumo nessa época do ano aí, faça um resumo de 2025. Foi bom, não foi, né? Teve um ano legal, não teve? Eu acredito que, não preciso responder por você aqui, mas acredito que o teu ano tenha sido de muitas conquistas, porque presidente do MDB e agora presidente eleito da Câmara de Vereadores para 2026, comprova que toda a tua caminhada política foi premiada agora em 2025 com 2 importantes espaços representativos. Bom dia. Bom dia, Andrei. Bom dia, Camargo. Bom dia. Bom dia, Jardel. Todos os ouvintes da Rádio Cidade e aqueles que estarão acompanhando pela live aí durante o dia, durante a semana. Quero dizer que é um prazer enorme, Andrei, voltar a estar aqui junto com você, o Camargo, o Jardel e toda a sua equipe. Sempre fomos bem recebidos. Sempre saímos daqui aprendendo um pouco mais também com vocês aí, dentro de perguntas e colocações, onde é que vocês fazem a gente relembrar muitas coisas da nossa vida, que às vezes os dias são tão corridos, passam tão rápido, a gente vai esquecendo de mínimas coisas que às vezes fizeram grande diferença lá atrás, né? Então, Pinheiro, dá para falar que o 2025 foi o melhor ano político da tua vida? Olha, Andrei, é um primeiro ano meu também, né, em um exercício, num ano todo, dentro de uma Câmara de Vereadores, né? Eu torno a dizer que em 2022 entrei 30 dias, peguei, né, uma equipe forte de vereadores lá, né, em 2024, que era a mesma gestão dos vereadores ali, também mais 30 dias, né, que tinha grandes nomes, né, Fux, Dileta, a Jarque, né, que é a atual prefeita, Wagner, Zalo, né? Então, Gesma, Jussara, rapaz, só gente política aí de nome. E acabei ali, como menino, aprendendo com eles. Esse ano aí tivemos uma renovação bem grande também na Câmara, né? Se mantendo apenas o Wagner, se mantendo a Gesma e o Tripa, né? 3 apenas de 11. Foi uma experiência. Muitos de nós, todos novos ali, aprendemos também bastante ali com esses mais velhos e procuramos, acima de tudo,
o político que quer fazer um bom trabalho, né, Camargo, tem que dar ouvido à população. Sempre. A população é quem tem a necessidade, a população é quem tem as ideias, a população lá fora é que ela vai te fazer você se sobressair ali dentro se você pegar e dar ouvido a eles. A ideia, muitas das vezes, do político em si, não vai de encontro, às vezes, à necessidade se ele não parar para ouvir a comunidade. Tu ouvindo, André, tudo se torna mais fácil. Foi isso que a gente procurou fazer esse ano. Eu acabei saindo do meu trabalho, abri mão do meu trabalho de gerente da loja de tinta, como todo mundo sabe, que poucos fazem isso para arriscar, né, uma vida política, que a vida política não é uma profissão, é uma servidão enquanto você estiver ali, e eu acabei fazendo isso e deu tudo certo até aqui, fiquei feliz. Chegando agora esse final de ano aí, acabei sendo presidente da Câmara, dentro de uma construção aí, como é que eu vou dizer assim, bem desafiadora, né? Porque eu nunca tinha participado dessas construções, assim, para ser o presidente da Câmara. Então, deu tudo certo e eu acredito que para mim é um ano de muita felicidade, para minha família e para o meu partido, né? Que é o MDB, onde que lá no início do ano me deram a oportunidade de ser o presidente do MDB. Um partido grande, é o maior partido dentro dessa cidade e de longa data aí fez sempre história e ficou também 16 anos longe do poder do governo e se manteve forte, e eu até agradeço a todos, né, do MDB, todos mesmo por me ajudarem até aqui, me ajudam, e para a gente poder fazer um bom trabalho e entregar algo também para a nossa comunidade. Pinheiro, você teve uma ascensão bastante, não vou dizer meteórica, né, mas consistente, sempre subindo de forma rápida e consistente, né, até o degrau que você chega agora. 2022 você ocupou aí um mês a Câmara, né, e teve depois que construir, que trabalhar muito nos bastidores aí para te colocar como um dos nomes, né. O MDB tinha quadros, alguns já mais antigos, outros que buscavam uma renovação. E o Pinheiro sempre estava no meio dessa renovação, né? Mas você recupera sempre nas suas entrevistas que vem de uma família humilde, de uma família pobre, do bairro Progresso, e que a política, para quem é pobre, ela é mais penosa, né? E aqui você atribui, aqui você dá os méritos, né? Além da tua própria capacidade, por esta ascensão que você teve, né? Qual foi o fator que te conduziu para ser hoje, ter esse destaque, ter esta relevância no meio político? Andrei, eu desde 2004 eu trabalho nas campanhas, ajudei aquela vez o Lulo correndo pelos bairros ali, quando o Lulo foi a última vez prefeito da nossa cidade. Faz uns 20 anos que eu estou no MDB. Então, em 2007, aí o Lagman, né, quero mandar um abraço para ele, a dona Marli, ele me convidou para se filiar no MDB, ali naquela época ele foi a vereador também, logo depois eu acabei fazendo campanha para ele, trabalhando para ele, sempre tivemos envolvidos no futebol, e dali para frente eu comecei a cair mais de cabeça na política, porque como você diz, não é pela gente só ser pobre, morar num bairro, mas às vezes a pessoa do bairro lá é a mão de obra trabalhadora, ela está lá só trabalhando, contribuindo dentro das empresas, volta para casa, né, trazendo pãozinho para a família, mas nunca entra de cabeça na política, qual é a real intenção da política, o objetivo da política. E quando eu comecei a me envolver mais com essas pessoas, eles começaram a me apresentar pessoas novas, amigos novos, lideranças, né, pessoas que influenciam muito dentro da política, e eu acabei conhecendo eles, entendendo, né, ideias planejamentos, né, para servir a comunidade, e ali eu dei o meu pontapé inicial. Porque enquanto que tu não procurar saber a respeito da política, tu vai ficar lá sendo uma massa de manobra, lá no fundo do bairro, o último a saber, não sabe de tudo. E eu digo assim, a política tem coisas que desagradam, mas tem muitas coisas que são boas. Tem muitas coisas, porque a política nós vivemos ela desde o colégio, né? Num grêmio estudantil, né? Uma diretoria, um presidente da sala, enfim, várias coisas. Depois tu vai para um futebol, tu vê uma diretoria, tu vai para uma comunidade, tu vê uma diretoria. A política também é isso.
É uma servidão, é pessoas que se prontificam a estar na frente para prestar um bom trabalho aí para a sua comunidade ou aonde ela esteja. E isso eu vi que eu poderia também contribuir de alguma forma, porque sempre fui ajudado, sempre estive envolvido no esporte ou em trabalhos sociais, coisas na igreja. Então, eu vi que nada mais eu já conhecia bem a nossa cidade, o nosso município e as pessoas, e eles também me conheciam para poder me dar uma confiança, para mim poder estar num grupo político. Então, eu não quero envergonhar ninguém, como eu digo, o meu partido, e quero só procurar servir a minha comunidade enquanto eu estiver ali. Uma das coisas que você trabalhou muito foi a tua capacidade de tomar pancada e não reagir, né, Pinheiro? Pinheiro era mais estourado Durão, aí. ele era mais. Já foi rebelde. Isso veio através da sua conversão. Eu posso estar enganado aqui, mas você pode falar um pouquinho, né, do Pinheiro adolescente, jovem, para o Pinheiro maduro de hoje. Qual foi a decisão que mudou a tua vida? Sabe, Andrei, a gente já passou alguma vez aqui falando da nossa história, né, de vida. Eu repito, é chovendo molhado, como se diz assim, todo mundo já conhece a minha história, quem não conhecia ficou sabendo. Eu venho de uma família que um pai abandona uma mãe com 8 filhos, numa época lá de 83. Então, tu imagina, não tinha todo esse desenvolvimento da cidade, todo esse trabalho. Naquela época, uma mulher solteira já era meia desonrada, envergonhada. Imagina com uma mãe com 8 filhos debaixo do braço, andando pelas ruas. O Camargo foi vizinho lá, de porta, bem dizer, da nossa família, sabe do que eu estou falando aqui, é uma realidade. O seu Modesto, o saudoso pai dele, e os seus irmãos conheceram a minha família bem antes de eu conhecer a minha família, porque eles eram amigos antes de eu existir. Então, eles sabem que a gente não viveu, a gente sobreviveu. Porque a gente teve que encarar a vida de uma maneira assim que só um homem, numa certa idade, vai ter essas responsabilidades. Nós tivemos que, desde a infância, sem ter base de nada, sem ser orientado, sair para fora e tem que aprender, respeitar a hierarquia, né, compromisso. Essas coisas, para mim, demorou a cair a ficha. Demorou, porque eu dizia, como que eu, uma criança, vou ter que ter tantas essas responsabilidades, não conseguir brincar como criança, modo de dizer. Mas nós tivemos uma juventude de bastante, de caçar, de pescar, de brincar, mas só que chegava umas alturas ali que quando acabava aquela 1, 2 horas daquela brincadeira, a coisa era séria, tinha que voltar para casa, né? Não tinha uma roupa, às vezes não tinha um calçado, né? Tinha que ir pro colégio, às vezes, né? Sabendo do choro, do lamento da mãe dentro de casa, assim, então eu não conseguia nem me concentrar para estudar, né? O conteúdo, porque eu digo... O conteúdo pro pobre e pro rico é o mesmo. Vai de tu gravar lá no colégio, a professora não faz acepção de pessoas, né? Verdade. É a gente que tem que pegar e se esforçar e botar isso em prática na vida. E eu não consegui isso durante um bom tempo da minha vida. Mas ali dos meus 17, aos meus 21 anos, eu acabei me desequilibrando um pouquinho mais, sabe? Porque daí eu fui crescendo e eu olhava para trás e eu via que a minha família ainda não estava estruturada. Então eu ficava pensando o que vai ser de mim, né? Quando eu tiver 40, 50 anos, onde é que eu vou estar? Será que eu vou ter uma família? Será que eu vou ter condição de sustentar uma família, ajudar de alguma forma também as pessoas, né? E eu me sentia ali, às vezes, um inútil. Não tinha utilidade para nada, né? Ninguém me chamava para nada. Mas é que depois eu fui descobrindo, André. Depois, quando eu conheci o Evangelho, como você mesmo disse aí, de Jesus Cristo, acabei ouvindo coisas e prestando atenção em realidades da vida, que não fui só eu que sofri, porque até aquele momento eu achava que só eu sofria, sabe? Será que todo mundo olhava dando risada, só eu chorando, por que disso? Mas depois eu fui vendo que a vida é feita de desafio para todos. Ninguém escapa. Às vezes quem vê nós sorrindo não sabe o quanto nós choramos. Depois que eu fui entender isso, que o Andrei andando na rua é uma coisa, mas e o Andrei dentro de casa em 4 paredes? Os desafios do dia a dia, o choro, a labuta, né, o esforço que tem que fazer, o Camargo, né, com a família, a responsabilidade também. Então, daí eu comecei a amadurecer, vamos dizer assim, sair do estado de menino e ter que virar homem da noite pro dia e encarar a vida, porque eu casei com a minha esposa, me ajuntei com a minha esposa, eu tinha 19 anos. Aí fiquei mais 2, 3 anos ainda dando cabeçada para lá e para cá. E daí quando nós perdemos um filho, e daí depois, quando a minha esposa engravidou da minha filha, a Vitória, né, quero mandar um beijo, um abraço para minha família, que eu amo muito, ela disse para mim, olha,
Eu estou grávida agora da Vitória, tu tem 9 meses para tomar uma decisão e mudar de vida, senão eu vou embora com a Vitória. Eu digo, poxa vida, eu não tenho nada mesmo, vou ter um filho no meu nome, né, que eu já tinha o Andrei, né, que não morava comigo, meu filho, que eu amo muito também, meu filho, o Andrei, que eu tinha na época de solteiro, assim, de andança aí pelo mundo. E daí veio a Vitória no meu casamento e ali eu mudei. E ali eu parei de beber. Até ontem lá fiquei um campeão, sábado no Canarinho, os caras, vamos beber, vamos beber. Eu digo, não, eu não bebo mais, a minha parte eu já fiz. Já fiz. E daí eles disseram, mas quanto parou? Eu olhei assim, a Vitória e a Cátia estavam do lado, de quando a minha esposa estava grávida da minha filha, eu tomei uma decisão de parar de beber e começar a mudar o meu comportamento, as minhas atitudes, a maneira de viver, e vou fazer como todos fazem, a levantar cedo, sair trabalhar, voltar cansado para casa de tarde, ao menos comer o meu pãozinho, e dormir no outro dia, fazer a mesma coisa. Isso virou uma rotina na minha vida. Hoje é tudo natural para nossa família, levantar cedo e honrar com os compromissos, como toda família faz dentro de uma cidade. Então você, a partir desta experiência de ser pai, muda, né? E começa a imaginar, eu não vou fazer a minha filha passar pelo que eu passei. Agora tu me falou uma coisa que era o que eu ia buscar minha mãe. Tinha lá na Progresso, Camargo conheceu o bar do João Augusto, que era na frente do Bruna Doriani, e tinha um bar na época. E daí a minha mãe ali, nos momentos muito difíceis da vida, né? Porque a mãe arrumou uns companheiros ali, mas quando eles viam 8 filhos para sustentar, eles desanimavam. Sim. Teve um cara assim que a mãe ficou um bom tempo, que era o baixinho, operador de máquina, nunca mais me esqueço, trabalhou, grande profissional, e um operador de máquina naquela época ganhava bem, só que chegou um dia que ele reuniu toda a nossa família e disse assim, Eva chama as crianças lá, e ele disse, olha, eu amo tudo vocês, mas eu não vou conseguir permanecer com a tua mãe, que o dinheiro não está chegando, né? Eu amo a família de vocês, eu lembro que nós choramos, e depois daquele tempo a mãe começou a ir beber, se afundou a beber, eu tinha que buscar minha mãe lá no bar, lá, o final da avó, Sebastiana, dizia, vai buscar tua mãe lá no bar, lá. Todo mundo sabe na Progresso a história da minha família. E quem sabe dos outros bairros não conhecia o porquê da gente sofrer tanto e loquear tanto na vida. Mas é um menino ali, às vezes com 9, 10 anos, tinha que ir lá botar minha mãe, né, com o braço em cima do meu pescoço, pequeno, e vindo para casa, e ela puxando a minha orelha e ela bêbada. E a minha avó chegava em casa e até brigavam bastante. A minha vida foi um conflito muito grande, assim, sabe? Então tu imagina a minha cabeça. Se fosse nos dias de hoje, eu estava com depressão, vamos dar um exemplo, né? Que antigamente não tinha muito isso que a gente ouvia. Então ali, essa foi a minha vida. Eu não queria isso que a minha filha, o meu filho, o Andrei, ou a minha filha Vitória, vissem eu caído num lugar de bêbado, né, brigando com alguém, sabe, querendo ganhar as coisas no grito, na força. Não, e dali para frente eu vi que a melhor coisa é a educação, é o respeito, algo recíproco, né? Toda a vida de qualquer ser humano há um limite. Tu vai até um limite. Quando a pessoa não passar daquele limite de te desrespeitar, você continua respeitando o ser humano. E assim eu aprendi que se eu quero isso para mim, eu não posso fazer para os outros. E assim seguiu a vida e chegamos até aqui. Estamos muito felizes e contentes. Eu me lembro do teu falecido irmão, o Jôcio, o Pinheiro velho, né? E o Pinheiro sempre dizia, o que eu vou fazer com todo esse povaréu aí? Né? Mas assim, ó, eu me recordo, me lembro de você pequeno, né? Mas tu sempre foi muito respeitoso. Todo mundo gostava de você ali, na vila toda. E todo mundo pobre, todo mundo trabalhando. O Pinheiro é o caçula, né? Eu sou um neném. A rapa do tacho, como eles dizem. O caçulinho, o filho, né? Que teve a missão, digamos assim, né? De preservar o legado da família, né? E hoje está aí fazendo esse papel tão bonito. E naquele momento ali, Pinheiro, da sua eleição, né, da sua manifestação, a primeira manifestação após a conclusão do processo eleitoral na Câmara, você lembrou um pouco da tua passagem, né, da tua vida e falou do charuto que estava ali, falou das pessoas que nunca deixaram de acreditar em você e todos esses seres aí que fizeram parte da tua caminhada hoje. Você conseguiu dar um abraço neles? A maioria deles pôde ver você chegando nesse estágio? Sabe que eu disse, o Laio acabou me filiando no partido e me deu aquela abertura ali com o grupo do MDB. E ao decorrer da caminhada, depois o Charuto vinha sempre me paquerando, me namorando, modo de dizer, para ir para a vida
da política, né? E eu dizia, não, Charuto, acho que não é para mim isso daí, deixa para os outros. Eu dizia, tu, Charuto, é o mais político que tem, é você. Ele está em todos os lugares, tem um bom relacionamento com todas as pessoas, né? Tu não tem porta fechada para ti, tu faz 42 anos que tu é pedreiro aí, construiu casa de rico, de pobre, sempre, nunca mexeu num prego, nunca, né? Eu disse, tu pode ir para política. E ele disse assim, não, Cris, na política tu vai ver que tu tem um algo assim de carinho pelas pessoas, de comunicação, que eu já não consigo me expressar, dizer. Eu, se eu falar, estiver no meio de muitas pessoas, eu me constranjo, dizer, e tu já não. Até por causa da tua facilidade da igreja, do futebol, sempre dando entrevista, para ti vai ser mais tranquilo. Eu dizia, não, Charuto, mas e a experiência? Não, isso aqui nós vamos te ajudar. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Lulo. Esse dia atrás nós estávamos conversando lá em Porto Alegre. O Lulo disse assim, nunca esqueça de quem está do teu lado. Porque às vezes você é um político nato, mas a política precisa de amparo de pessoas do teu lado que vão te instruir. Como fazer, qual é o momento, qual é a hora. E o Charuto é esse mentor. Charuto, né, me orienta todos os dias. Quem passar lá no Charuto vai ver o bem dizer todos os dias lá, tomando chimarrão e conversando, né? Um cara que tem muita bagagem, muita experiência. Teu cunhado, né? É. O senhor não falou que ele é teu cunhado. É, ele foi casado com a minha falecida irmã, né? Eu sempre digo, honrou, respeitou, esteve na cama durante 40 anos, formou uma família abençoada, né? Infelizmente o câncer levou a minha irmã, né? A Leomara, levou a Cone também, a Mara, né? Que todo mundo conhece. E perdemos muitos familiares ao decorrer da caminhada. Quantos irmãos você tem hoje vivos, Pinha? Hoje é eu, o Luciano, né, que é conhecido como Testa, tem a Márcia, né, a minha irmã, tem a Cláudia e tem a Jocélia, né? Daí já perdemos o Jusemar, o Pinheiro, perdemos a Leomara e perdemos a Cone, né, que era mais conhecido como a Cone para todo mundo aí, que é a mãe da Gabi Graminho, da Verônica, da Bruna. Essas pessoas, a Leomara era a mãe do Mazico, né, que todo mundo conhecia, o jogador, e a Carol, né, que trabalha lá na Venstudo também. E o falecido Pinheiro, pai do Vinícius, do Johnny, da Jéssica, do Matheus aí, né? Moram aqui? Todos moram aí. Todos o Matheus está lá na Bahia, lá o outro meu sobrinho, ficou lá para Luiz Eduardo Magalhães. Mas então a política, ela é um momento, cada momento... Tu viu na Câmara, Andrei? Uma hora uma discussão sobre saúde, uma hora discussão sobre finança, uma hora... É assim, a política é um momento, tu tem que ter estratégia para saber como conduzir, como atravessar um ano, porque é um momento de altos e baixos, assim, rapidamente, tu tem que tomar decisões certas aí para o bem da população, sempre, né? Estava definido que o Pinheiro e o MDB, não o Pinheiro, mas que o MDB seria a presidência no segundo ano? Isso estava apalavrado? Como é que veio essa questão? Olha, Andrei, isso foi uma coisa desde o início que foi acordado lá no dia 31 de 2024. Sentamos ali na Tel Transportes, eu, o Luciano Cânides, a prefeita Jaque, o Wagner e o seu Arcídio estavam em Capão, lá estava pelo telefone ali conversando com a gente, para a gente começar ali o 2025 mantendo o Diogo Bandarro Nogueira, né, como presidente da casa, que era um compromisso que eles queriam ali por o Diogo ter sido mais votado, né? Porque há tempos atrás não era o mais votado, que era o presidente, sempre passava por uma votação, né? Não me lembro quem lá atrás foi o mais votado, se foi o Geovânio, quem foi ali que não quis assumir, daí dali para frente foi... Giovanni e a Neia. A Neia também foi passado por votação. E então ali nós voltamos, o Luciano Rever queria muito que o Diogo fosse, né, o presidente, e nós, com todo respeito, né, foi o mais votado, a Jaque estava como prefeito. PL na frente, eu disse, então, como eu fui o mais votado do MDB, que é o vice, eu disse assim, eu gostaria de ser também no segundo ano. Daí até o Tripa brincou assim, não, fica tranquilo, tá longe ainda, mas vamos conversando. Né, o voto é conquistado, né? Ele brincou, o Tripa, bem brincalhão, eu digo, não, mas o do Diogo não foi conquistado, o do Diogo foi imposto aqui que ele vai ser, eu brinquei até, né? Então eu gostaria não de me impor, mas eu gostaria também de ser, que assim como a gente cede, o MDB tem 2 votos, né? E contribuiu muito hoje junto com essa coligação, com o PL, MDB, PSB e União Brasil. Como o PSB e União Brasil não tinha nenhum vereador, eu disse, então eu queria ser no segundo ano. Então nessa reunião ficou acordado. Aí passa-se o ano, quando que eles disseram, o Pinheiro não construiu, não conversou, eu digo, mas estava acordado, não precisava construir.
Tinha sido feito lá no início? Tanto que nem acho que eu vi... Isso é mais uma lição da política, né, Pinheiro? O que você resolve lá atrás, amanhã já muda, né? Muda. Por isso que hoje, se tu me perguntar, dentro desse 1 ano, eu conheço todos hoje na política, coisa que eu não conhecia. Tinha pessoas que eu ouvia dando risada, mas não sabia quando enferruscava a testa é diferente. Então hoje eu aprendi, conheço todos. Hoje eu sei como lidar com cada um, como eles sabem lidar comigo também, que eu já me deixei transparecer quem eu sou, de posicionamento, sou amigo, sou sincero, dou a minha palavra e quero que cumpram como que cumpram comigo. Na política não é assim às vezes. Puxa, a política da frente é uma coisa, por trás dos bastidores é bem outra. Tem gente que diz, não, estamos tudo tranquilo, mas na hora é uma guerra. Não, mais pela presidência da Câmara, sempre foi assim. E aí naquele dia até acho que o presidente Diogo teve aqui também, ele soube da reunião e dizia que não valia aquela reunião, teve em outras emissoras, porque ele não estava no local. Nem ele, nem a Marisa, nem o Tripa e nem o Eduardo Hartmann. Ele dizia, não, essa reunião não vale. Eu digo, meu Deus do céu, mas é a prefeita que estava lá? Será que tem alguém hoje que está com a caneta na mão, que tem a voz ativa, a maior voz hoje dentro do município, como os demais prefeitos que já passaram lá foi assim? Né, tem o Luciano Canes, que é um grande empresário, responde também para as lideranças, né, do PL. Eu digo que estava eu representando o MDB, né, e estava a Marisa. E daí estava mais o seu Arcídio, um dos grandes empreendedores dessa cidade. E o cara dizer que não vale a opinião, vale, porque ele se cumpriu dele ser o presidente eleito. Se não valesse, ele não iria ser naquele momento. Daí eu deixei lá o meu nome, daí até anotaram no papel. Diogo, Pinheiro e Wagner o 3º ano. E o 4º um ponto de interrogação. Então, que nem eu digo, para mim, não vai ter nenhum problema no 3º ano disso pro Wagner. Pode deitar e dormir, Wagner. O meu voto da Marisa, do nosso partido, já está certo. Pode deitar e dormir. Agora vê com os teus companheiros lá se tu vai ter os teus votos. Que 3 tu já vai ter, o teu, o meu da Marisa. Vê com os outros para não acontecer que nem aconteceu comigo, né? Porque o grupo inteiro do PL, eu vou te dizer, tudo certinho, tudo, todo mundo querendo cumprir, né, o que foi acordado, tudo. O único foi o Diogo, que se desequilibrou a hora que eu dei o nome de quem seria a minha equipe que iria para a Câmara de Vereadores. Ali que todo mundo estranhou, quando eu disse, olha, o gurizada, tá chegando aí né, a eleição, é dia 15, eu vou ter que dizer para vocês que eu vou pôr a minha chapa, né, e as pessoas que vão trabalhar comigo é esse, que era a Patrícia San, o Reinaldo, filho do seu Andrino, o Anderson, o Sapo, e vai ficar a Luciana, né, que é do PL, né, do grupo ali, vai ficar um também que era para ser o acordo a cada... Era para deixar, tipo, nos 3 anos de presidência do PL, por exemplo, se fosse 3 anos, 1 do MDB e 3 do PL, como é no nosso, 3 nosso e 1 deles, é um acordo. Eu quero cumprir isso, porque o Diogo no 1º ano ele não botou nenhum do MDB. Pegou e colocou os 4 dele, tudo bem, ninguém reclamou. Deixamos assim, só que o acordo era diferente. Quando tivesse eles, deixar um do MDB, quando tá nós, deixar um do PL, sempre lá. E quando eu falei o nome da Patrícia, ele se desequilibrou, ele não gostou, ele ficou chateado. Não era comigo, porque eu nunca briguei com ninguém lá dentro. Você estava lá acompanhando, sempre ajudei, defendi, ajudo, sou amigo de todos. Mas quando partiu o nome da Patrícia Sandi, ele ficou nervoso, ficou angustiado, chegou ao ponto de dizer que não votaria em mim, votaria no Canja, até brincou comigo, acho que ele quis fazer isso para ver se eu frouxava. Porque o Canja, nós tivemos grandes embates, né? Ele pensou, se o Canja botar uma chapa, eu voto nele, ou me abstenho. Eu digo, mas o que é isso, ó? Tá louco? Se tu tem alguma coisa contra a Patrícia, entre vocês, me deixa fora, né? Quando tu escolheu os teus aí, ninguém abriu a boca, ninguém falou nada. Só que daí ele ficou irredutível. Por causa disso, ele fez o grupo se movimentar mais de 10, 12 reuniões. Até no domingo de tarde, no dia 14. Nós somos até às 8, 8h30 da noite reunidos. Daí eu tive que fazer o quê? Pensar no grupo que é maior que o Pinheiro, o grupo que é maior que o Diogo, o grupo que é maior que qualquer escolha nossa. Eu dei um passo para trás e digo, não. Prefeita, Luciano, Tuta, vão lá e digam pro Diogo que eu deixo o advogado dele, se é isso que ele quer. Isso na história de Ibirubá vai ficar o primeiro presidente que não pode levar os seus, da sua confiança. E a Patrícia seria o teu jurídico. O meu jurídico, a pessoa da minha confiança. Então ela não vai, o jurídico permanece o mesmo. É, por causa do que eu dei a minha palavra eu tenho que cumprir. Por causa que eu dei pro grupo.
O grupo está sabendo que eu disse, eu vou abrir mão da pessoa da minha confiança para deixar um da confiança do Diogo. Não é da minha confiança, é meu amigo, é uma pessoa que me tratou bem, uma pessoa educada, mas não é da minha confiança. Agora eu vou ter que rever muitas coisas, muito planejamento que a gente tinha conversado, acertado durante o ano, para como que eu vou refazer tudo isso. Então, é isso que a gente ficou bem triste, mas o grupo do PL, MDB, União Brasil e o PSB é muito maior do propósito a qual a gente veio através do voto de confiança da comunidade. Nós temos que entregar aquilo que a comunidade deixou nós falarmos, então nós temos que cumprir. E eles estão ali, ouviram tudo, estão tudo anotando o que a gente entrega, o que a gente faz, porque foi prometido num palanque. E eu pensei no grupo, acima de tudo no grupo, então por isso que eu dei esse passo para trás. E por que não a Patrícia Santos? Imagina, União Brasil agora entregou 120 mil reais ali de emenda e vai entregar mais uma caminhoneta no valor de 300 e poucos mil, quase R$500 mil. E daí eu fico olhando quanto que o Diogo entregou, quanto que o Leandro entregou para o nosso município. A Paty já entregou, é uma pessoa de confiança, está ajudando, mas ele disse que estava irredutível, que não queria, então tem que respeitar. Tem que respeitar a vida que segue. Eu quero procurar fazer um bom trabalho ali com a mesa diretora, com o Wagner, com o Tripa, assim como ele procurou fazer com o Duda e a Marisa, né? E a gente tem que se ajudar com todos os vereadores ali. Por isso que tu entende que veio uma chapa, que nem tu disse que há muito tempo não tinha outra chapa assim, por causa dessa situação que o Diogo procurou, o pessoal do Frentão procurou Giovanni, procurou Gesma, procurou Letícia, ele procurou todos, ele estava triste. Se eu não abrisse mão da Paty, ele dizia, podem botar chapa que eu vou me abster. Daí tu imagina, né? Só lembrando que a abstenção do voto do Diogo empataria a disputa em 5-5. E a Gesma, por ser a mais Gesmaria velha, acabaria ganhando. Daí o que eu procurei fazer? Não dá para eu pensar da mesma maneira enquanto que ele não está irredutível do outro lado. Eu aprendi na minha vida, André. Tenho que dar passos para trás. O que me fez eu chegar até aqui, que nem tu diz, do Pinheiro agitado, do jeito que era, foi isso. É dar passo para trás. É ouvir. É não se preocupar em ser o primeiro, é me preocupar em não querer ser o primeiro a ser ouvido, o primeiro a falar. Não, eu olho todo o cenário, tá assim, não. Então, eu não posso pensar em mim. Há muitas mais pessoas aí, muito mais importantes do que o Pinheiro na cidade, então eu dou mais um passo para trás. E isso não me faz pequeno. Isso não me faz eu me diminuir por não poder levar a minha equipe. Só que uma coisa é ter me tirado o sono. Eu tenho que assinar muitos documentos ali. E se o Diogo ficou triste comigo, como é que eu estava com o homem de confiança dele lá? Por mais que o Leandro seja um cara muito sério, um cara muito honesto. Mas a gente não sabe, eu vi que ele não tinha experiência política, o Peu tinha que estar ajudando ele ali toda hora, a Karina, né? E eu via isso, mas só que era o homem de confiança dele, era ele que estava na mesa. Por isso que eu queria o quê? Levar uma pessoa que nem a Paty, 2 vezes vereadora, né? 1 vez presidente da casa e também advogada nesse ramo político, ela já estava mais habituada. Pleno conhecimento, pleno tem caminhos conhecimento também fora disso. Né? Então, isso são coisas que aconteceu, mas tudo resolvido. Eu tenho que pensar que, acima de tudo, a prefeita lá vem fazendo um excelente trabalho. Olha o que foi entregue agora de janeiro até dezembro. Tem prefeitos que passam 4 anos na sua gestão e não conseguem entregar, e é uma realidade. E olha a maneira como nós pegamos a prefeitura e entregar tanta coisa já em pouco tempo e conseguir se estruturar e chegar ao final do ano e ter uma reserva ainda para nós atravessar o ano que vem ali, que está suspeitas de dar baixa na arrecadação, né? A gente vê que está tudo incerto pela frente. E nós conseguimos, porque Birubá é abençoado, não por causa de nós, por causa dos outros prefeitos que passaram, o mês de novembro, de dezembro, sempre a arrecadação é abençoada, e para nós não foi diferente. Tinha uma previsão aí de 15 a 17 milhões para o dezembro, e chegando esse final de ano a gente vai ter uma sobra pagando tudo, de uns 7 a 9 milhões. Não temos ainda, mas vai chegar a ter. O Jair falava. Para a gente trabalhar. Então, tem que pensar em tudo isso, Andrei. E Birubá é maior, eu vou passar amanhã, eu não vou estar ali mais. Com certeza. Pinheiro, falando em pensar em tudo isso, e o Diogo tinha alguns projetos aí para o seu mandato como presidente, e ele acabou não conseguindo concluir, né? Um desses projetos é o aumento do número de servidores da casa, né? Por conta de que foi observado que 3 servidores ali na estrutura que está colocada hoje, ela é insuficiente, né? Esse número. E aí
plano Pinheiro segue, Pinheiro vai fazer esse concurso, Pinheiro vai chamar esses servidores de carreira para ocupar esses cargos aí. Qual é hoje o teu entendimento sobre aumentar o número de cargos da Câmara? Olha, Andrei, surgiu isso ali com o Dr. Diogo, ele conversando ali com o Fabiano e a Rosane na Câmara, a respeito dessa dificuldade ali quando o Diogo teve um desentendimento com a Angélica lá dentro da Câmara, e a Angélica acabou saindo, e a Angélica lá dentro é a cabeça pensante nos termos de política e organização, assim como o Fabiano e a Rosane. Funcionário mais antigo. Os mais antigos, e tocaram aquele trabalho sempre sozinho. Então, quando o Diogo teve esse desentendimento, e a Angélica parecia que não iria mais voltar, ele teve que pensar num plano B, né, ter esse projeto de contratar pessoas mais ali capacitadas para a área, porque por isso que eu escolhi gente política, Andrei, que já passou por ali, que já tem experiência para já não sofrer e sobrecarregar os outros. Né, o Sapo já passou ali, o Reinaldo já passou ali, e a Paty já passou ali, então eu não ia sobrecarregar a Angélica, a Rosane e o Fabiano. Quando o Diogo trouxe, ele trouxe pessoas que ainda não tinham experiência ali, né, política. Então, por isso que quando a Angélica sai, sobrecarrega os demais. Sim. Até eles aprender, pegar o jeito. Hoje tá louco, atenderam nós super bem. Eles pegaram o jeito. As abóboras se ajeitam a andar da carruagem. Eles nos atenderam super bem. Agora tem que chegar lá em janeiro, tem que rever isso, porque a Angélica tá ali, uma grande profissional. Ela vai nos ajudar em muito, o Fabiano, a Rosane, que agora a Angélica tá de volta. Vamos ver se vai ser preciso contratar essa pessoa. Senão que sabe que daqui a pouco o Wagner pode contratar no mandato dele, se ele vê viável dessa forma. A gente tem que... Mas concurso público, tu tá nos teus planos ou não? Eu não tenho nada, porque isso era do Diogo, não posso afirmar eu dessa forma, né? Ele tinha isso, ele não conseguiu, ele achou que dava para contratar ainda na gestão dele, não deu, ali foi só para votação, para no próximos gestores ali poder contratar, chamar um concurso. Mas eu vou rever isso aí, tem que conversar com o pessoal lá e ver se é viável isso aí para o momento. Se for... Os estagiários continuam? Olha, a princípio lá, se não vencer o prazo deles, não sei como é que é, os estagiários são muito carinhosos, atendentes lá para nós lá. Tá? O concurso público, né, Pinheiro, ele sempre traz uma reflexão mais profunda aí, porque você não vai conseguir quebrar isso em um ano, né? É para sempre, né? Uma vez feito... O que daria para conversar, Andrei? Porque às vezes as pessoas aqui fora, até mesmo os repórteres, as pessoas lá fora, dizem, bom, mas a Câmara tem muita gente lá para essas pessoas que passam lá 3 vezes por semana, mas é que às vezes a sessão é 3 vezes, mas o trabalho do dia a dia... O trabalho do dia a dia é bastante. É bastante, né? Então, podemos entrar num acordo daqui a pouco, né? Se um aceita, não sei. Contratamos um, mas baixamos um dos 4 cargos de confiança do presidente, tira um e vai agregando um outro para... ficar meio justa a coisa, né? Sim. Então abre uma vaga no MDB, porque o Reinaldo está hoje na prefeitura. Então sai da prefeitura e vai para a Câmara. Isso. Abre uma vaga do MDB. O Reinaldo vai ser teu assessor da presidência, Isso, né? como a Giza era do presidente Diogo, né? O Reinaldo vai ser também o meu homem de confiança. E o Anderson, popular Sapo, vai para... o Anderson vai onde que estava a Bruna ali também. A Bruna fez um excelente trabalho, ele nos ajou bastante. Assim, assessor parlamentar de todos os vereadores. Todos os vereadores, né? Tem algumas câmaras que tem um assessor por bancada, né? Esse era um desejo do vereador André, ele queria, né? Primeiro ele queria um por vereador, ele dava 11. Aí até ele depois trouxe uma outra ideia de um por bancada, né? Do André ou do Diogo? O Canja queria, né? O André queria um por bancada. Um por vereador início. Depois ele entendeu que seriam mais 11 pessoas, daí o impacto era muito grande, a Câmara não pode estar criando despesas, né? Sim. E aí depois sentaram e conversaram e viram, não, então um por bancada, né? Que daí seria PP, PRB, MDB e PL, né? Seria mais 4 pessoas, mas aí não foi entrado num acordo isso aí. Uma discussão que não faz muitos anos que aconteceu aí, a aquisição de um carro para a Câmara, Pinheiro. Isso vem sendo discutido ainda, mas até agora todo mundo aí tá vendo assim que não é viável. Não é viável, né? Esse carro, daqui a pouco o Camargo tem um compromisso lá em Fortaleza, o Andrei lá em Itapera e o Pinheiro lá em Cruz Alta, são os 3 vereadores, o carro vai com quem daí? Então isso que a gente tem que rever, né? Para quem fica o carro, né? E daí seria muito fácil dar um canetado, fica com o presidente o carro, né? Daí entristece os outros. Então é melhor
cada um ir com o seu aí, né? E, sem falar que é despesa, né? claro. Manutenção, tem um imobilizado, tem que ter um profissional a respeito, combustível, etc. O vereador já apanha bastante com as diárias, alguma coisa, comprar mais um carro, aí os caras vão surrar nós. Porque os nossos patrão ali fora, às vezes nem um carro não tem, né? A gente, com todo carinho, falo isso, então tem que ter um respeito pelas pessoas ali fora também. Diárias, Pinheiro. Qual é a tua opinião? Está sendo usado de forma coerente, racional? Está funcionando essa política das diárias aqui na Câmara? Olha, Andrei, se ela está funcionando de uma forma correta, vai ficar claro agora para frente de todos esses que viajaram, a entrega deles para a comunidade. Porque... Qual é o retorno? O que vem? Isso, Camargo, bem colocado. Por exemplo, eu viajei 2 vezes a Brasília, né? E 2 vezes, se eu não me falha a memória, ou 3 a Porto Alegre. Na ida a Brasília eu consegui uma emenda com o Márcio Biolchi para o bairro Progresso, ali da Avenida Goianésia, ali do Campinho, de R$500 mil. Já está em licitação na prefeitura, o dinheiro já está no banco, já está na licitação, se tiver pronta a licitação, vai começar o asfalto no bairro Progresso. Né, uma conquista que a gente foi a Brasília, e isso eu dedico a todo o MDB, né, porque através do MDB eu pude viajar, pude estar ali, então eu não trago para o Pinheiro, eu trago para todo o grupo, né, então R$500 mil. Aí numa outra viagem, eu gosto de dizer sempre, quando está na mão o dinheiro, é melhor de dizer, né, o Tuta sempre dizia isso, a hora que o papel estiver na mão, o dinheiro está na conta, fica mais fácil. Mas a pessoa que nos prometeu é uma pessoa que sempre entregou algo para Ibirubá, né, que é o Alceu Moreira, né? Esse cumpre. E cumpre. Então conseguimos também, André, um ginásio para o bairro Hermani, lá naquela área do Dair, atrás da igreja ali, né? Para nós poder entregar o Alceu, primeiro seu assessor queria falar em 3 vezes de 500 mil, e ele estava vendo se podia ser em 2. Então até fevereiro agora eu acredito que já mande uma primeira parte, né? Então tu vê assim, Andrei, conforme tu viaja, se é justo, tu vê a entrega para a comunidade. O Alceu mandou também para nós mais 300 e poucos mil, 50 mil para pai e 200 e poucos mil para saúde. Aí então, que nem na viagem com o Escolinha, que nós fomos a Brasília, o Escolinha, vou deixar ele falar aí, né, porque vai ter entrega o dia que nós fomos lá nos ministérios cadastrar, porque o ministério não tem dinheiro, André, lá tu vai lá e cadastra, né, o que o município precisa, e daí tem a articulação política com seus deputados. E isso o Escolinha sabe fazer muito bem, né, o José Dorival aí, que tem feito um excelente trabalho também na cidade, um homem bem simples aí, que está aí juntando galho, limpando os lixos da nossa cidade aí, e ele foi lá e sentou e falou como gente grande, que nem nos ditados com os caras, e vai entregar também. Então, isso que eu digo, André, dos 18 mil, eu não quero aumentar disso, se está estipulado ali, fica aqueles 18 mil de diárias. Quem gastou antes, gastou, quem sabe usar, vai saber usar durante o ano. Eu gastei 7 mil e poucos de diária. Acho que fui o segundo que menos gastou, menos foi o Giovanni, com 600 e poucos reais. Teve gente que ali na metade do ano, mês 6, 7, já tinha gastado os 18, já não conseguia mais viajar. Então, e os outros gastaram 12, 11, 14, mas está ali para ser usado, para buscar recursos. Se for para viajar só para ganhar, daí então pega o telefone e ergue só daqui, liga para Brasília, se deu, deu, se não deu, não deu. Então, né, esses são os desafios aí da presidência da casa, que faz e olha e gerencia todo esse processo, né, de recursos aí da Câmara. A Câmara que nesse ano teve um total aí de 2.900.000 reais empenhados, né, 2.946.451 reais empenhados no seu custeio total, né, diárias, tudo. Tem sobra? Sobrou? E 2.800.000 liquidados até o momento, né? Sobra terá, né, Pinha? Terá, já fizemos um repasse, né, por executivo de 1.400.000, se não me falha a memória ali, ou 200, 1.200.000, e vai ter mais um repasse agora no final, de sobra. Para a prefeita usar livre, ou tem algum pedido da Câmara? Eu vi que tem uns meninos ali que queriam que fosse para a saúde, né? A gente estava conversando, o Mike Justo, né? Para tirar essas pessoas das filas ali do Comarch e tudo. Então, a gente tem que pensar primeiro na saúde dos nossos munícipes, porque se não tem saúde, ninguém consegue trabalhar, ninguém consegue produzir. Caminhão, máquina, as máquinas estão tudo boa hoje. Nós temos com uma dificuldade nos caminhões, se vocês conversar com o Márcio Neves, o caminhão. Mas tá para chegar caminhão aí de fora, acho que alguém conseguiu buscar.
Então vamos pegar esses recursos e aplicar na saúde, que isso vai nos ajudar muito aí nessa virada de ano. Politicamente agora, Pinheiro, né? Você tem uma crítica sempre bastante expressiva, né, com relação ao governo anterior do ex-prefeito Abel. Você traz números, você traz evidências de que houve, né, coisas ali que não funcionaram como deveria, coisas que tiveram superfaturamento em alguns momentos, e sempre colocou isso a público de forma muito específica, muito clara, né? Nas suas manifestações em tribuna, nas suas manifestações com a comunidade, você nunca passou pano em cima desta situação. E tem um momento da vida política, né, que a gente assume outros papéis, e hoje você está com 2 papéis muito importantes, que é presidente do MDB, então você responde pelo partido, e presidente da Câmara a partir do ano que vem, onde você responde pelo Legislativo, pelos 11, né, não só pelo que você fala. Isso pode mudar o discurso do Pinheiro? Pode deixar o Pinheiro mais moderado? Sabe, Andrei, que isso é um comportamento que se muda não da maneira de tu fazer a política. Posso me polir um pouco na minha palavra, entendeu? Não, porque quando tu é um vereador ali, tu tá naqueles embates em tribuna, embate em tudo que é lugar. Mas como um presidente, como algo assim, tu tem que ter um pouco mais de respeito também nas colocações. Mais ponderado. Mais ponderado. Por mais que esteja acontecendo as mesmas coisas. Isso tu nota quando tu é filho, tu deve respeitar o pai. Quando tu é pai, tu tem que passar diferente pro teu filho. Qualquer coisa, tu tem que ser mais polido. Agora, o que tiver de erros, a gente não pode passar a mão, porque é o teu dinheiro, é o dinheiro do Camargo, é o dinheiro de todas as pessoas da nossa comunidade. Eu avisei os nossos que não faço nenhuma brageragem lá, não faço nenhum erro lá dentro, porque eu vou dar o nome e o sobrenome, né, e vou deixar famoso na cidade, porque tu não pode pregar uma coisa e viver outra. Da moral de cueca, que nem diziam os antigos, né? Então, se os nossos fazer qualquer coisa lá que desagrade a comunidade, que a gente desculpa, porque hoje o portal da transparência, após eu trazer muitos números, muita gente está acessando, todo mundo está de olho, não é só os 11 vereadores. Eu recebo volta e meia alguma coisa de um assim, ô Pia, dá uma olhada lá nisso. Não, tá tudo ok, é isso, ah, tá. Então, agora, a respeito do ex-prefeito, quero te dizer, eu não vou mais tocar no nome dele. Já dei a mão para ele, fazia dias que nós não se cumprimentava por respeito, não por estar de inimigo, por respeito, como eu tocava num assunto, desagradava ele, é normal, se ele tocar num assunto, desagrada a gente tem que aprender a respeitar. Teu adversário político. O que ele fez é que nem eu na minha vida, o que eu fiz, eu plantei e colhi. Ele, se tiver que colher as coisas dele, como vem colhendo, ele é de maior, ele é vacinado, ele foi prefeito, ele sabe de tudo, é um cara muito inteligente, então... Eu dei a mão para ele domingo passado na igreja, na Santa Ceia, disse, cara, eu nunca mais toco no teu nome, nem em rádio, nem na câmera, nem em lugar nenhum, tá bom? Fica tranquilo. E ele disse, então tá bom. Eu apertei uma mão, ninguém pediu perdão, desculpa, não, só conversamos como 2 adultos. Somos amigos desde a infância, conhecemos, então eu acho que vamos virar a página, deixa ele para lá. Ele sabe o que ele fez, o que os outros fizeram, e ele era o prefeito, a caneta estava na mão dele, assim como está na da Jaque hoje. Eu já digo para Jaque, cuida de todos nós aí, Jaque, cuida do secretário, a gente vai ajudar a cuidar, porque a gente sabe também que isso daí pode empolgar muita gente, às vezes, quando está com uma caneta na mão. E o nosso objetivo não é esse de estar aqui. Daí, então, quero dizer, hoje até aqui, está tudo tranquilo lá. Se a gente saber de alguma coisa, a gente traz as claras para a comunidade da mesma forma. Seja com educação, seja de uma maneira forte e ríspida. Legal, né? A Dulce Beló deixa aqui os parabéns ao Pinheiro. Não sou partidária, meu partido é o ser humano. Acompanho e observo o que é dito, prometido e feito. Parabéns, Pinheiro. Quem tem a humildade de expor situações pessoais merece nossa credibilidade de que 2026 será um ano de muitas realizações políticas, uma comunidade do que foi realizado no ano que está acabando. Né? Uma continuidade, perdão, do que foi realizado no ano que está acabando, diz aqui a Dulce Beló. Abraço na Dulce. Obrigado aí pela Grande participação. É a mãe da Cláudia, né? Foi minha professora. Me criei, né, com o saudoso filhinho dela, né, o Bício, grande goleiro, tivemos muitos anos junto no futebol.
Tem o Fábio também, que é meu irmãozão, que volta e meia se encontramos aí. E a Cláudia, que vem prestando um excelente de um trabalho na saúde ali, ajudando e auxiliando o Rogério, como ela auxiliou a Ana Laux também. Tá certo. Pinheiro vai estar acompanhado lá do vereador Wagner Oliveira como secretário, lendo todas as matérias, os projetos, os encaminhamentos, né? E na vice-presidência o Tripa, né? Gabriel de Jesus. Aí você tem também o Eduardo Artman e a Marisa Oliveira, né? Como os suplentes aí. Qual é o grande projeto que você pretende realizar, colocar em prática, então, no ano que vem, Pinheiro? Tem alguma mudança, tem algum plano, tem algum objetivo pessoal seu que você queira converter aí para deixar marcado neste ano 2026? Andrei, e isso que eu acabei de dizer para vocês agora há pouco, se vocês me aguardarem entrar o janeiro, fevereiro aqui, eu trago essas notícias para vocês, como agora eu tive que fazer algumas mudanças com quem estava me ajudando a construir algo, né? Como é a Patrícia Sanda e estava o Reinaldo Sapo, agora eu vou ter que rever algumas coisas ali, né? Porque a gente vai estar com outro jurídico lá. Então, se tu e o Camargo tiver paciência, comunidade, até janeiro é logo aqui, né? Uma semana e pouco, 2, para a gente rever e trazer essa notícia aí quentinha para vocês. A cabeça está trabalhando bastante. É verdade. A gente agora tem uma hora de ter calma, né? Rever, né? Porque, como eu digo, só que o Leandro vai entender isso que eu quero também, né? Dos meus planejamentos, como era do Diogo, né? Então, é só isso que a gente tem que sentar para conversar. Então, você tem os teus planos aí, tem os teus projetos, mas tem que ver a viabilidade de cada um, como fazer, de que lado chegar. Isso, né? Aí. Tá certo. Sobre a prefeita, relacionamento tranquilo, acesso livre no gabinete? Com certeza. A prefeita é uma mulher, assim, que a gente admirou aí ao longo desse um ano aí, porque eu sempre via ela andando na rua com o Aldrey, com a família. Eu via ela exercendo a sua função como vereadora lá na Câmara, grande vereadora, sempre foi em destaque. Mas é presidente, né? E uma mulher que é conhecedora de número, né? Tem uma oratória muito boa, um domínio muito grande da política. E uma pessoa que tem perdido o sono. Isso eu posso deixar claro para vocês, que a gente vem conversando. Porque ela procurou assim, ela não tirou o pé, ela estava em ritmo de campanha, ainda correndo para tudo que é lado. E perdeu o sono por causa de muitos desafios que teve, né? Aí pela frente, áreas da saúde, né? Falta de dinheiro, né, cobrança, lidar com pessoas ainda que não tinham experiência de vida pública, né, ela acalmar pessoas, ajudar, então, trazer a ideia dela de trabalho. Mas uma coisa é certa, eu tenho um grande carinho, respeito por ela tem nos ouvido, tem nos ajudado, né, tem dado atenção para todos, não importa a hora, ela diz, pode me ligar. Esses dias brincando, né? Tem pessoa que chega às 5h30 da manhã, liga para ela atende, rapaz, ela responde. Então, isso é uma coisa admirável. E ela e o Tuta vem prestando um excelente de um trabalho, junto com os seus secretários, a qual são da confiança deles. E eles já disseram que agora vai tirar umas férias, agora a prefeita, mais que merecida agora, né? Então, que ela descanse a cabeça, aproveite a família. No que ela voltar, está tudo de novo na mão dela para ela seguir com aquilo que ela prometeu para a comunidade, que é certo que ela está fazendo um grande esforço para entregar. Esse ano vai ser um ano de bastante entrega também. E ela, nesse ano, já pôde estar curtida, já que nem a gente brinca assim, né? Eu brinco com ela, prepara a salmoura, se faltar lá, eu tenho lá em casa salmoura para passar no nosso lombo aí, as brincadeiras, né? Que é verdade, Camargo. A gente é muito cobrado, eu nunca tinha ido para uma vida pública assim. Ali a tua vida está exposta, cada um dá a opinião que quer a respeito do gestor que está lá na frente ou do vereador. Então, mas eu quero dizer, prefeita, que Deus te abençoe, continue te iluminando aí a tua mente, da maneira que você vem sendo carinhosa, honesta, leal com todos. Na hora que tem que brincar, a senhora brinca, dá um café, dá um pastel lá, dá uma bolacha, um chocolate. Mas na hora que a senhora tem que puxar a nossa orelha, a senhora também nos chama com a maior educação e nos fala aquilo que a senhora está pensando por um momento. Continua assim, que eu acredito que Birubá está em boas mãos. Legal. Jandir e a Beth Alves também mandam um abraço. Cristiano, meu irmãozinho, grande ser humano, parabéns pela linda persistência e garra. Estamos assistindo em Florianópolis. Grande abraço, Andrei. Baita guerreiro também. Obrigado. Ô, Jandir, um abraço, meu irmão. Fica com Deus aí, viu? Cristiano André da Silva, o Pinheiro acaba sendo mais forte do que o Cristiano André da Silva, né?
Tem algumas pessoas que chamam de Cristiano Pinheiro, como se o Pinheiro fosse um sobrenome. Ele é um sobrenome do pai, né? João Pinheiro da Silva. Sim. Que daí era o popular Gago, né? O Pinheiro. Esse deu o sobrenome pro Jucemar, para Leomar, para Cone. E outros pegaram o sobrenome da mãe, né? Que nem eu, a Márcia, a Cláudia, né? O Luciano, né? Também meu irmão. Então o teu pai é sobrenome Pinheiro, por parte da mãe dele. Isso, da João família. Pinheiro da Silva. Isso aí. Então o Pinheiro tá certo, né? Não, tá certo, tá Só certo. não tá no registro, mas tá... Isso, daí ficava bastante por causa do meu falecido irmão, o Pinheiro, né? Quando eu era pequeno me chamava de Pinheirinho, daí quando meu irmão acabou falecendo, passaram o título de Pinheiro, né? Eu digo, tomara que eu não faça as mesmas folias com o meu irmão, porque ele era folia, né, Camargo? Mas era O Josemar era um cara gente diferenciado, boa, né? trabalhador. É. Um cara que olhava pra ti e te dava um apelido. E, se tu E pegava. Pegava. E virava a maior brincadeira, né? Então, Certo. Andrei, esse nome aí, eu quero sempre estar honrando a minha família, que nem eu digo, eles não estão vivos para ver isso. Partiram muito cedo. Eu perdi meus familiares com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, né? Perdi vó, mãe, pai, irmãos, né? Tudo precocemente, assim, né? O câncer, infarto, né? Muita coisa assim tão cedo e não puderam ver onde é que eu estou hoje, mas eu tenho que honrar ainda meus familiares que estão nessa terra aqui, né? Para que eles se sintam felizes também, né? De ver a história da onde a gente saiu, quem a gente era, o que muitas vezes a gente foi colocado um rótulo assim, né? Esse vai ser isso, vai ser aquilo. Não, estamos aí, estamos felizes, respeitamos todo mundo. Eu sempre digo para qualquer ser humano, não precisa ficar botando um rótulo nele. Se de hoje para amanhã ele tomar uma decisão de mudar de vida, entregar sua vida para Deus, tudo muda. Ele pode ser o cara que amanhã vai te doar o sangue lá para tu permanecer vivo. Eu sempre digo isso, sabe, André? A vida é uma caixinha de surpresa, né? Sim. Tu lembra e conheceu muito bem o seu Antônio Campos, pai do Olindo Campos, tinha um ditado assim, ó, que não existe cavalo chucro que não possa ser domado. Isso aí. Pinheiro, o 13º e férias para vereadores, você é a favor ou contra? Tivemos uma votação na Câmara de Ibirubá que aprovou, eu queria que você explicasse aí. Isso, até já trouxe aqui, né, Andrei? Está na minha mão, aí imaginei que essa pergunta ia sair. Sabe, Andrei, que eu vou explicar para a comunidade, que eu já expliquei em 2 rádios co-irmãs aí, tá? Eu sou contra se o 13º fosse para o ano que vem. Por quê? Olha a condição que está a nossa Cotribal hoje. Olha a união, que situação chegou. Olha o nosso produtor rural, que às vezes não tem para o diesel, tá? Não tem para os insumos, tudo para plantar. Olha o nosso produtor do leite ali. Quanto que está o litro do leite? Né? As empresas aí com coisas incertas, com gente na fila daqui a pouco para dispensar essas pessoas. Onde é que eles vão ir trabalhar? Como que vai ser o ano de 2026, que está tudo incerto. E essas pessoas são os nossos patrões. Se eles está ruim para eles, tu imagina nós pegar a caneta e nós mesmos dar um canetaço, como é feito lá a nível federal. Às vezes a gente não pode nem conversar com ninguém, dizer não façam isso, o momento não é bom, eles pegam e fazem. Aí como nós temos dentro de Ibirubá, onde é que eu te conheço, onde é que tu mora, tu sabe onde é que eu moro, sabe onde é que os nossos filhos estudam, todo mundo se conhece. Se nós fizéssemos uma coisa dessa, seria um provalecimento de pegar uma caneta e pegar e fazer do nosso jeito. Então o quê? Eu disse para eles desde o início, quando se reuniram todos os vereadores, todos os secretários, eu não estava na hora, eu cheguei uns 10 minutinhos depois, daí estavam todo mundo achando que era para o ano que vem, a partir de 2026. Para vereadores e secretários. Daí eu cheguei e disseram, se for unânime, nós vamos votar. E eu disse, eu ouvi, Pinheiro, fala tu aí. Eu digo, me desculpa, eu tinha um compromisso, aí estava até com o seu Joinha, que é aposentado muitos anos, motorista de caminhão da prefeitura, que foi. Levei ele na prefeita, levei no Parque Demarque, cheguei meio atrasado, disse, me desculpe. Daí fiquei ali, ele disse assim, Pinheiro, falta a tua opinião, que todo mundo concorda, se é assim, mas tem que ser unânime. Eu digo, gente, me desculpa então. A minha opinião é contra. Mas, então não vai dar certo. Me desculpem, eu expliquei tudo isso aqui que eu falei para vocês. E eu disse lá no meu bairro, como é que eu vou explicar? Tem gente lá que está 4 meses para fazer um exame lá na fila do SUS, lá no Comarja.
Tem gente que está com uma cirurgia lá, com urgência, mas não tem no momento. E eu vou dizer para ele que ele tem que esperar e eu ganhar o meu 13º. Quem sabe eu ganho o meu 13º antes dele fazer a cirurgia dele lá. E daí que isso aí seria uma injustiça. Eu não conseguiria dormir de noite. Isso eu me preocupei. Eu disse, o meu voto é não. Daí quando depois vieram, reveram, até os vereadores disseram, não, se não for assim. Até o Giovanni, eu quero deixar claro aqui, não fui só eu. O Giovanni disse assim, olha, eu não preciso desse 13º. Eu já sou aposentado, já tenho meu salário e tudo. Mas se for para ajudar todos aí, todo mundo unanimidade, eu voto. Senão, eu para mim não preciso disso. Mas eu respeito se alguém precisa. E daí até eu disse, gente, não é o caso de preciso, não precisa. Olha, eu saí do meu emprego, né, que eu ganhava 3.500, 4.000. E daí eu saí do meu emprego que ganhava 3.500, 4.000. E estou só com o salário da prefeitura e gasto em gasolina, ajudo pessoas, sobra bem pouquinho, então eu também poderia brigar para mim ganhar. E nem por isso eu briguei. Daí rever ali que ficou para a próxima gestão, 2029. Daí eu disse, ó, se o secretário, o vereador para 2029, aí para mim eu voto a favor, não tem nada contra, que eu nem vou mais estar aqui. Fala isso. Não é aumento de salário, é o 13º. Isso. Por causa que o quê? Olha bem, o vereador, ele está ali, o compromisso na realidade é todos os dias de fiscalizar, mas o seu trabalho é 3 vezes por mês da sessão. Agora um secretário, Camargo, o senhor já foi secretário ali, é diferente. É 30 dias trabalhando de 12, 16, 18 horas por dia às vezes. Então eu entendo que a responsabilidade é maior e qualquer pessoa que trabalha numa empresa ganha 13º. Então eu não sou contra um secretário ganhar 13º. Só que eu acho que para o vereador é demais daí, não precisa ganhar o 13º. Porque muitos vereadores trabalham em outro lugar e ganham o 13º lá em aquela profissão que ele exerce. Só isso que eu quis deixar claro para todos, depois todos compreenderam. Então daí depois quando os outros vereadores viram que não iam receber, mandaram tirar o nome, sabe, eu digo, viu, mas na hora que achava que ia ganhar no outro ano, todos queriam votar a favor. Quando viram que não iam ganhar, que é só para 2029, tiraram o nome e votaram contra. Daí eu disse, não, para 2029 eu voto a favor, né? Que eu pago o preço, quem sabe eu nem estou mais vivo aqui, eu não vou estar aí, eu não vou usufruir e desfrutar disso agora. É para os próximos que virão. O projeto de lei institui direito a férias de 30 dias e recebimento de 1/3, né, ou 33% constitucional das férias. Como é com o CLT, né? E 13º salário aos agentes políticos municipais de Ibirubá. Isso aqui vale para secretário? Esse é para o secretário, não para o vereador. Essas férias, 13º para o secretário. Por quê, Andrei? O Camargo trabalhou lá dentro. O funcionário público ganha. E os coordenadores, Andrei Camargo, por exemplo, Charuto, Maco, Escolinha, né, todas essas pessoas ganham isso, o 13º, eles ganham isso. Só o secretário que não ganha e vereador, Andrei. Dentro da vida pública, é só esses dois que não ganham o 13º. Perfeito. E prefeito, né, claro. O artigo 3º aqui fala, né, que exceto aos vereadores, os agentes políticos farão jus a 30 dias de férias e 1/3 calculado sobre o valor do subsídio na época da concessão, então 33%, exceto os vereadores. As férias poderão ser usufruídas de forma integral ou parcelada. E o artigo 6º aqui, ele fala no exercício financeiro subsequente, né, Pinheiro? Isso. Eu não achei aqui na lei o 2029, eu não sei se eu não estou conseguindo interpretar ela ou... Não, todo mundo achou, mas não é, pode ficar tranquilo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação subsequente, pro e próximo produz mandato. efeitos financeiros a partir do exercício financeiro subsequente. Não vai ser para 2026. Se caso fosse para 2026, André, vamos explicar melhor para a comunidade. Se caso, Camargo, daí eu, como presidente da Câmara, entrasse com uma emenda pedindo para adiantar isso para os secretários, daí eles ganhariam a partir de 2026. Com isso que foi votado aqui a favor, que foi aprovado, é para 2029. Se caso o secretário, mas nós merecemos ganhar, estamos trabalhando, senão nós não aguentemos. Pinheiro, aí nós tínhamos que se reunir todos com o prefeito, a ver uma emenda, senão eles não ganham, para deixar bem claro, tá bom? Não briguem, não discutam, somos todos amigos, oposição, situação, nós estamos pensando primeiro na saúde da nossa população, e tanto que agora, eu quero dizer para vocês, desses 7 a 9 milhões que vai sobrar no final do ano,
sentamos, a prefeito, o Rogério, já gravaram um vídeo, nós vamos adiantar algo para tirar as pessoas da fila, que vai sobrar um dinheirinho, Camargo. Essa é a prioridade, é as pessoas que pagam o nosso salário. Não nós se beneficiar com 13º, alguma coisa agora que o momento não é bom. Se o momento fosse bom, na gestão passada teve a época da vaca gorda, por que não aprovaram lá, deixaram para nós numa época difícil, ter um desgaste, apanhar bastante, mas a política é isso, gente, é um desafio, quem está na chuva é para se molhar, não é para encher o bolso, é para se molhar, apanhar mesmo um pouquinho. O que a gente percebe é que realmente o salário hoje dos secretários municipais, né, em comparação com o nível intelectual e de estudos, né, hoje de empresas e do comércio em geral, ele está um pouquinho defasado. Né? Ele está um pouquinho defasado. R$9 mil, 9.800. Mas sobra 7, né? Sobra 7 mil. Desconto, imposto de renda. E você perceba que o secretário, né, eu sei que o Camargo aí esses dias precisou do contato com o secretário da Saúde por conta do nosso colega Cristiano. Mandar um abraço pro Cristiano, feriado, né? Para a família, né? Mandar um abraço pro Cristiano, a família também. Era feriado lá e a gente numa quinta-feira lá, meio-dia, e ligando pro Rogério, né? Então o cara, se tava com a comida no prato lá, esfriou a comida, né? Porque esse compromisso, essa responsabilidade é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí eu me pergunto, né? Faço uma reflexão, quem poderia suportar isso? Quem conseguiria? Seria fácil achar nomes competentes, né, para ocupar esses cargos, ganhando aí 7 mil e poucos reais limpo por mês para trabalhar 30 dias. É responsabilidade. Para vir para a imprensa, né, ter aí o seu nome sempre colocado em meio a polêmicas, o secretário isso, o secretário aquilo. Cara, eu não sei, Pinheiro, é difícil me coloco no lugar desse secretariado aí e vejo que não é algo assim tão atrativo financeiramente. E eles se reuniram e conversaram, eles explicaram para nós, né, são pessoas que poderiam estar numa empresa ganhando até mais e 13º sem precisar desse desgaste. Aí que nem muita gente também diz, eu quero respeitar essa opinião. Se não tá bom, sai. Beleza. E isso vai ter lugar para mais. Mas por isso que essas portas sempre ficam mais abertas para as pessoas políticas. Né? Um vereador passou, ele sai da Câmara, ele vai para uma secretaria e o outro assume no lugar dele lá na Câmara de Vereador. Por quê? Porque ele não tem estudo, não tem faculdade, às vezes não tem uma pós-graduação, é uma pessoa que está ali e vai só fazer política. E eles não, eles fazem uma gestão, eles trabalham, né? Número, planejam, né? Tu pega hoje o Jair Escorteganha, as pessoas brincam comigo, Pinheiro, Jair é bem aposentado. Claro, ele trabalhou, ele fez por merecer. Está bem aposentado, claro, mas é a função que ele exerce hoje. Não, mas se não está bom, sai. O Jair é um cara que ele disse que por ele já estava longe se precisasse, mas ele quer ajudar a terminar, organizar tudo que ele começou. É um cara ali que lida com um número bem competente, ajuda todo mundo. Pega o Rogério aí, né? O Rogério estava na Cotribá, estava bem tranquilo lá, né? Deu essas baixas dificuldades, tá ali, veio para ajudar, somar, suprir. No momento que as pessoas acharam que a Ana não deveria mais permanecer, tem que levantar o nome do dia para a noite. Daí vem o Rogério, né? Sair totalmente da rotina dele, lá, qual é a profissão dele, lá formado, trabalhando, vem ali, como você disse, toma pau, acorda de madrugada, leva xingão, né? Mas está ali atendendo. Tem que responder na rede social. Aí a gente viu a secretária Viviane Gentil tendo que trazer aí o contraponto sobre as críticas aos shows na praça, né? Tendo todo esse... A própria Viviane é uma pessoa que de faculdade tudo podia estar ganhando muito mais lá, que nem os caras dizem, mas então vai. E isso depende deles. A hora que eles saírem, a gente só se preocupa que eles montaram tudo, organizaram, tá tudo certinho, os números, dados, planilhado, tudo no computador, não tem mais nada em papel, em caneta, em resumo, tá tudo jogado no sistema. Hoje, se chegar lá, tu pedir de qualquer coisa, eles têm os números com exatidão ali. Então, é isso que eu também vejo, que eu digo para a comunidade. Assim, o secretário ganhar um 13º, eu não sou contra, mas o momento não é bom. A gente só tem que entender isso do momento da política, as dificuldades. O vereador, eu sou contra ganhar. O vereador ganha bem, 5.200 sobra limpo por mês. É claro que a gente tem que ajudar muitos bingo, muitas rifa, né? Às vezes sobra bem pouquinho, a gente gasta aí correndo e combustível, mas faz parte. A gente tem que ajudar também o ser humano como a gente foi ajudado.
mas eu acho que... Porque o vereador ganha 13º em outros lugares a qual trabalha, é isso que eu quero deixar claro. Mas o secretário só está ali, Andrei. Então eu votei a favor, por causa que é para 2029. 29, então. Vai ser pago o 13º em 2029, né? No final de 2029, então vai ser lá em 2030. Né? É a próxima gestão que entrar, né? Os próximos prefeitos, os próximos vereadores, os próximos secretários que entrar lá e entrar ganhando, né? Sim, exatamente. E isso tem mais um detalhe, se for aprovado, já foi. Já foi? Foi aprovado. Ah, foi aprovado. Foi. Tá legal, Pinheiro, muito obrigado então pela participação, sucesso, né, que todos os seus planos aí que ajudem a desenvolver a nossa comunidade sejam efetivamente conquistados, colocados em prática. Sei que você tem um olhar muito especial aí para as pessoas carentes, para o esporte, né, para tirar os meninos e as meninas aí desse mundo ocioso, no mundo das drogas. Tem muitas coisas na vida do Pinheiro aí que agora podem servir como um indutor de políticas públicas de qualidade para a nossa comunidade. Verdade, Andrei. Sabe que antes na minha vida, no meio secular, trabalhando, tu não tinha tanta condição de ajudar mais alguém, mas agora na vida pública as portas estão ali abertas, né, Camargo? Assistência social, CRAS, CAPS, tudo para poder ajudar as pessoas na educação. Então tem que usar aquilo dali, que é o quê? Para devolver para o povo o que é deles. Só para ajudar eles, assim como eu, muito tempo não tinha uma orientação, não tinha quem me desse uma atenção, né? Então hoje a gente tem que se prontificar a ajudar. Sabe que lidar com esse tipo de problemas é poucas pessoas que querem se envolver. As pessoas gostam mais de sentar, tomar uma champanhe, um vinhozinho bom, e lidar com um projeto e coisa. É fácil, agora lidar com o nosso público, as pessoas simples da comunidade. A linha de frente. A linha de frente é um desafio, mas eu vou te dizer, é ali que está a massa da população. É ali que está pessoas que elegem prefeito e vereadores, é ali. E eles querem te eleger lá para você passa uma procuração e diz, ó Pinheiro, vai lá e toma a decisão e escolhas por mim, mas toma as decisões certas. Você sabe da realidade da nossa vida aqui. Nós não temos esse tino para ir para a política, mas já que tu tá lá, nós vamos te ajudar. Mas só que é o seguinte, tu não esquece de ninguém de ajudar. E isso é uma coisa que a prefeita Jaque me deu porta aberta, como para todos os vereadores, né? Todos os vereadores têm porta aberta. Mas para mim, nessa classe dessas pessoas. No centro, eu tenho muitos amigos no centro, só que eu sei que no centro não é mais fácil de tu sentar e conversar e te entende. Mas às vezes lá no bairro tu tem que explicar para a pessoa, né, como a coisa é amorosa, como é. As pessoas mais... né, os empresários, uma pessoa mais culta, ela vai saber com facilidade compreender. Agora, o mais simples lá, que é um desafio muito grande. Mas uma coisa é certa, nós vamos lutar sempre enquanto estiver ali para poder devolver para a comunidade o que é delas por direito, né? Segurança pública, educação, saúde, né, infraestrutura, tudo isso, né, Camargo? E também para o nosso produtor rural, que hoje é o que mais está precisando aí, que é o nosso carro-chefe aí também da nossa cidade. Legal. Agradecemos aí ao Cristiano André da Silva, o Pinheiro do MDB, vereador eleito com 497 votos, presidente do partido agora em 2025 e a partir de 2026 presidente do Legislativo ibirubense, da mesa diretora da Câmara. Palavra final é tua, mensagem de Natal, Pinheiro, nesse momento aí para as famílias que já estão preparando, né, a quarta-feira à noite, a ceia e esta celebração. Primeiramente, Andrei, Camargo, Jardel, o próprio Cristiano que está em casa, a moça que está aí trabalhando, a equipe da rádio. Oi? Dona Marta, que me recebeu super bem. Quero desejar para vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, de muitas realizações e felicidades, junto com seus familiares. E também aos nossos munícipes, né? Quero desejar para vocês também um Natal abençoado e um próspero Ano Novo. Foi um ano de bastante dificuldades, de lutas, né? Mas é um tempo de festa agora, é um tempo da gente sentar com os nossos familiares, se perdoar, se abraçar, ficar junto um com o outro, que nem eu digo sempre, na nossa vida pode faltar algumas coisas, como é de normal, é de praxe faltar. Mas se tu tiver com toda a tua família abraçado, junto, você atravessa momentos difíceis e vai longe. E a gente tem algo aí que está incerto para o ano que vem, mas eu sempre digo, Deus está no controle de tudo, é o único que vai poder nos ajudar. Então, quando não tiver recurso, não tiver mais palavra, dobre o teu joelho e ore a Deus, que Deus sabe onde é que tu mora, sabe onde é que é o teu endereço e sabe qual é a tua necessidade. E eu oro a Deus também para que Deus alcance para vocês tudo aquilo que vocês precisarem e necessitarem.
Que Deus abençoe a todos, a minha família, minha esposa Kátia, a Vitória, o Gui, que me suportam todos os dias, né? Ouvindo o que eu passo no dia a dia aí, trago tudo para casa, né? As notícias, as dificuldades, os acertos, as conquistas das pessoas. E também ao meu partido do MDB, um grande abraço, um Feliz Natal e toda a coligação do PL, União Brasil e PSB. Um grande abraço, fiquem com Deus e muito obrigado, Andrei. E as portas lá estarão abertas para vocês, da mesma maneira que vocês sempre têm as portas abertas aqui para nós nos atender com muito carinho. Obrigado, vereador Pinheiro, MDB, finalizando a nossa transmissão ao vivo aqui no Facebook da Rádio Cidade Birubá. Tem aqui o abraço no Camargo também. Fui vizinho do Camargo por muitos anos na rua Porto Alegre. Eu morava na 388 na esquina, diz o Jandir aqui. E a Tassiane Vieira também manda os parabéns ao Pinheiro. És uma pessoa muito humana e de bom coração e merece muito tudo que Deus tem para você. Valeu. Obrigado aí a todos que estiveram nos